Boa tarde, meus queridos alunos da disciplina Nutrição Mineral de Plantas. Hoje eu estou gravando essa aula com antecedência, tendo em vista alguns imprevistos que podem acontecer com a internet. Hoje é sexta, amanhã é sábado, sempre nós estamos tendo problema com a internet. Então, para evitar esses problemas, a gente providencia e grava antes, né? E também acontece também alguns imprevistos com alguns alunos também, né? Eles não têm acesso também por o mesmo motivo, né? Então eles podem, tendo em vista essa aula gravada, então eles podem acessar depois, né? Então na realidade a aula hoje é uma palestra, né? E eu vou dar com cuidado e espero que vocês também tenham a oportunidade de, com o caderno, a agenda ao lado, fazer algumas anotações, alguns conceitos, para vocês depois na apostilha, né? Que eu vou compartilhar depois uma apostilha com vocês localizar os respectivos assuntos na apostilha. Então essas anotações são muito fundamentais, né? Então, porque vocês se organizam, né? Então, falar da nutrição, na realidade eu já tinha falado na aula passada que a nutrição mineral de plantas parece um assunto recente nas faculdades de agronomia, mas na realidade ela é uma das primeiras ciências que começa com o desenvolvimento da agricultura há 10 mil anos atrás, assim dizendo, né? Então, quando a gente teve relatos mesmo oportunos da nutrição mineral. Então, na história, né, as pesquisas mais antigas, né, remontam de 460 a.C. Demócrito era um filósofo, o que a gente chamava de cientista naquela época chamava-se cientistas, né? As pessoas que lidavam com as ciências filosóficas o, na época, né? Depois a filosofia recentemente se dividiu em várias ciências, né? Na matemática, na física, na química, na sociologia e tudo. Então, todo esse conjunto de ciências antigamente eles eram juntos, tinham o mesmo comportamento. Então, muitas vezes o filósofo, o cientista, ele tinha conhecimento de várias áreas, né? Então, então, para lembrar de Demócrito, sobre a nutrição de plantas, sobre a visão que Demócrito, há 460 a.C., tinha sobre a nutrição de plantas, ele pensava o seguinte, e dizia, a mãe terra, quando fertilizada pela chuva, dá vida às plantas, que alimenta homens e animais. Mas aquilo que veio da terra, a ela deve retornar. Assim como o que veio do ar, ao ar voltará. Pois a morte não destrói a matéria, mas somente quebra a união de seus elementos, os quais assim recombinam em outras formas. Peço desculpa aqui por um equipamento aqui que caiu aqui ao lado, né? Então, pois a morte não destrói a matéria, mas somente quebra a união de seus elementos, os quais voltam a se recombinar em outras formas. Então você também pode ter uma visão bíblica, né? Parece uma visão bíblica também do Antigo Testamento no Gênesis, que diz que nós somos, tratando-se dos homens, né? Diz que nós somos cinzas e para as cinzas retornaremos, né? Então esse pensamento de Demócrito também tem o mesmo sentido, né? Então, fazendo um breve histórico, né, já depois 1500 anos, né, um outro pensador, né, disse em 1510, ele viveu entre 1510, era Bernard de Palissy, né? Ele viveu entre 1510 e 1589. Então, nessa época, o Brasil estava sendo redescoberto, né, pelos portugueses, pelos espanhóis antes, né? Então, esse cara dizia que a fertilidade de solos, suplementado com cinzas de vegetais incinerados, decorria da reposição da matéria orgânica removida pelo solo. Isso aí há 500 anos atrás, 600 anos atrás, né? Perdão, 500 anos, né? 520 anos. Então,
a fertilidade de solos suplementados com cinzas de vegetais incinerados decorria da reposição da matéria orgânica removida do solo. Então, a gente diz, não, na ciência moderna, das ciências do solo, a gente diz a matéria orgânica não queime porque destrói a matéria orgânica. Né? Destrói. A matéria orgânica é volatilizada. Quando entra em combustão, o carbono, o nitrogênio, são elementos volatilizados, assim como o enxofre. E outra parte vira cinza. Né? Então, aí dizia que a cinza reconstituía novamente a matéria orgânica. Bom, comparar esse pensamento de 500 anos atrás, 520 anos, e o que se pensa hoje, é mais ou menos a mesma equivalência. Né? Aí, dessa época também, do humismo, que era a teoria vitalista, a força presente no humus. O humus é um produto, a gente já viu alguma coisa sobre o humus em fertilidade do solo, quando a gente tratou da matéria orgânica, que é um composto amorfo, sem forma, o resultado da decomposição de tecidos vegetais e organismos do solo e tudo, produz uma substância de natureza complexa, não se consegue definir por uma forma. Né? Os micro-organismos, assim dizendo. Os micro-organismos, hoje que a gente tem presente na biologia do solo, né? Na biologia do solo, essa corrente muito forte da matéria orgânica hoje presente. Então tem vários pensamentos. Depois se percebeu o crescimento de um salgueiro, que é uma planta, durante 5 anos. O incremento da massa da planta é devido à água de irrigação. Isso na mesma época também, em 1665, né? Depois, fazendo um breve histórico, né? Somente no século XVIII, os cientistas renascentistas passaram a desenvolver os experimentos controlados e, mesmo com a precária base tecnológica da época, elucidaram o papel central dos minerais, da água, dos gases e da luz no crescimento vegetal. Se fala aqui sem equipamentos hoje, na era das balanças analíticas, na área das estufas, dos computadores, das tecnologias sofisticadas, né, que a Embrapa hoje tem para estudar a fertilidade dos solos. Então imagine, naquela época, um cientista, um pesquisador, sem nada acesso nenhum, tirar essas conclusões naquela época, né? Que descobriu o papel central dos minerais, da água, dos gases e da luz no crescimento vegetal. Então, voltando àquela teoria da fotossíntese, da molécula, o CO2, a planta absorve o CO2, mais a água do solo, mais a luz. Né? Na água, a planta absorve juntamente os minerais, os nutrientes minerais, forma uma solução nutritiva, né? E depois produz a biomassa vegetal, assim dizendo. Né? Que a gente vai entrar em mais detalhes mais na frente. Hoje é só uma apresentação breve. Né? Então, o que é mesmo a nutrição mineral? Sim, aí antes disso, da questão da teoria do humismo, vinha também a questão no passado, se percebeu também, basicamente na Mesopotâmia, né? Nas margens do rio Tigre, do rio Eufrates, onde hoje se conclui que essa região é mais ou menos hoje onde é o Irã e o Iraque. Ali já foi um vale fértil, que hoje se transformou em desertos, né? São desertos, né? Então era um vale fértil, era uma região fértil, de solos férteis, como também a história do Nilo, né? Que os agricultores, né, esperavam as inundações do Nilo, né? Quando a água vinha rica em sedimentos, matéria orgânica, silt e argila, depositava sobre as planícies, ali eles começavam a fazer os plantios de vazante, coisa que a gente ainda não esqueceu. Quem está aqui no sertão, quem vive aqui no sertão, se for para as margens das grandes barragens, a barragem de Algodões, a barragem de Entremontes, em Uricuri, a barragem do Lago do Barro,
né? Vai verificar que quando a água baixa da barragem, aqueles sedimentos são depositados nas planícies, nos baixios, né? E os agricultores fazem a agricultura devasante. Então, é aproveitando os nutrientes, a umidade colocada pela água, os nutrientes depositados junto com a argila, com a matéria orgânica, que se constitui um adubo natural muito importante para a nutrição de plantas. Depois a gente vai entrar nesses detalhes e tudo, tem uma história muito grande. Então, o sangue também, já na antiguidade também, e hoje, esses resíduos de matadouros, né, de ossos, de sangues, né, se produz adubos riquíssimos em nutrientes, principalmente potássio, cálcio, né, magnésio, né, em algumas situações nitratos, né, que é o nutriente central do nitrogênio, né, e são utilizados como nutrientes das plantas. Né. Diz que até na antiguidade, quando terminava-se as guerras, né,